Senhor. Algumas orientações antes da mensagem. Por que nós não estamos fazendo pela manhã? E optamos em fazer à tarde. Porque à tarde nós temos um tempo maior para meditar sobre a ceia do Senhor. Pela manhã, nós temos a escola sabatina, tá certo? Nós temos anúncio, nós temos história de criança, às vezes ocorre também batismo. E a gente não consegue fazer as coisas dentro do tempo. E a gente acaba fazendo correndo. E esse é um momento muito solene, onde você tem a oportunidade de reconhecer as suas falhas diante de Deus, seus erros, suas fraquezas, pedir perdão a Deus e uma nova vida. E a gente não deve fazer assim a correria, né? Deus quer que a gente medite no seu sacrifício. Então essa é a razão por fazermos à tarde. Isso não quer dizer que nós em algum momento não iremos fazer pela manhã. Possa ser que devido às circunstâncias, quando coincidir a data da Santa Ceia, a gente faça pela manhã. Mas na maioria das vezes, elas irão ocorrer na parte da tarde. E aí tem aquela pergunta. A pergunta é o seguinte: mas se não for de manhã, muitos não tomam a Santa? Só toma a Santa Ceia aqueles que quiserem e desejarem. Tá bom? Como ocorre uma vez por trimestre, então a igreja vai fazer planejamento, a pessoa, nessa data não viajar, nessa data não ter atividade, né? Para que esteja em comunhão com Deus e com a igreja. A orientação também é para que na semana que antecede a Santa Ceia, nós já tenhamos escolhido a pessoa a quem iremos lavar os pés. Certo? Por que escolher uma semana antes? Primeiro, para você orar por essa pessoa. Orar pela vida espiritual dela. Pedir a Deus para que lhe dê a alegria de um dia ver ela no céu e você e ela junto lá no céu. Segundo, para que você possa ligar para ela e estimulá-la na fé, no crescimento. Terceiro, se possível, naquela semana que você vai lavar os pés da pessoa, você fazer uma visita, marcar um pôr do sol, alguma coisa que você queira, a pessoa e você. Quando nós fazemos isso, a Santa Ceia e o momento lava-pés, ela tem mais significado, né? Mais bênçãos em nossa vida. Tá bom, queridos? Então a gente vai estar trabalhando dessa forma, né? Eu já estive orientando os diáconos, as diaconisas, não se preocupe, a pessoa que está aqui mais próximo do diácono, em pegar os cálices ou o pão para levar para a pessoa do outro lado. Deixe que o diácono saia pisando no pé de cada um de vocês, até chegar lá. Por quê, pastor? Somente uma pessoa ordenada, ela pode distribuir o pão e o vinho. No caso, o diácono e a diaconisa, quando ela é ordenada. Segundo, por que eu não devo pegar o pão e o vinho para outra pessoa? Porque ela tem que tomar a decisão voluntária de ser salva por Cristo. A salvação, ela é individual. Tá certo? Então, quando Jesus me oferece a salvação, eu digo, muito obrigado, Senhor, pela salvação, mas eu tomo de forma individual. Tá certo, queridos? Nós vamos cantar mais um hino. Cantamos o último hino, foi 60?
Foi 70? Então vamos cantar o hino 61. 61. Então agora vamos cantar o 61. Tá bom? 61. Ao ver a cruz, ao ver a igreja louvando a Deus pelo sacrifício de Cristo por nós, assentados mesmo. O sol está forte aí, né, irmão? Só as mulheres. Ao ver a cruz, meu de coração, fica em silêncio ante tanto. Agora, os homens, bem bonito. Sobre suas mãos, e teu coração morreu por teu amor. Só esse lado aqui, ó. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado. Agora esse lado aqui, bem bonito, para a honra e glória de Deus. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Agora as mulheres novamente, bem bonito. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis, e humildemente eu penso em seu amor. Os homens vêm respondendo agora. Juntos, vejo o Calvário. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Só as diaconisas. Ao meditar nas dores que sofri, Os diáconos. eu sinto mais amor por meu Jesus. Anciãos e demais, todos. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a Hoje podemos ver o Calvário. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Olha o Calvário. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Amém? Que grande amor é o amor de Deus por nós pecadores. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós vamos precisar da eternidade para tentar fazer menção do amor de Deus. E sabe de uma coisa? Nem mesmo a eternidade será suficiente para isso. Nem mesmo a eternidade. Deus dando o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar o direito de um dia poder estar num mundo diferente do que esse. É tão bom nós estarmos, às vezes, em momentos agradáveis. Esse é um dos momentos agradáveis, né? Um momento tranquilo, sábado, né? Nada nos preocupe nesse dia, além das coisas do Senhor, né? E é tão curto, né, esse período aqui na terra, né? É tão pequeno. Eu fico imaginando como será a eternidade. O tempo todo assim, de sossego, de tranquilo, de louvor, de gratidão a Deus e de muita alegria. E não está muito longe disso acontecer. Amém? Continuando as orientações para a igreja.
Às vezes os irmãos perguntam ao pastor: pastor, a pessoa que não é batizada, ela pode tomar a Santa Ceia? Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele estava pensando em quem? E as pessoas já eram batizadas quando ele pensou? Não. Jesus morreu por todos os pecadores, batizados e não batizados. Então, o que vai qualificar a pessoa participar ou não? É o desejo dela. É a decisão dela. Certo? Normalmente a gente não sai buscando lá na rua os bêbados, né? Os drogados para tomar Santa Ceia. Porque eles têm que estar com a mente sóbria, né? Para entender o que significa isso. Mas a gente não impede as pessoas se elas quiserem. Desde que ela lave os pés, tem que fazer tudo direitinho. Uma coisa muito importante nesse aspecto é quem não é batizado e toma a decisão de tomar a Santa Ceia, a igreja, e todos nós ficamos muito felizes. No entanto, essa pessoa, ela toma também um compromisso com Cristo diante da igreja, de colocar a vida em dia naquilo que está errado, estudar a palavra de Deus, se preparar para o batismo. Porque, na verdade, a Santa Ceia é uma expressão, né? É uma lembrança do que num dia nós fizemos lá no tanque do batismo, que é entregar a nossa vida a Jesus. Amém? Vamos cantar o hino 62, assentados mesmo, né? Cantemos este hino 62. Sessenta e dois, 62. Monte do Calvário, onde Deus revelou o amor, expressou o amor. Ele não definiu o amor, Ele mostrou em atitude o que Ele sente por nós, miseráveis pecadores, dando seu Filho por mim e por você. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. Quem é Ele? É o meu Senhor, que desceu do céu. Para quê? Para conceder-me salvação. Os homens, monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. As mulheres, os homens, bem bonito. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. As mulheres, Esse foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. amém? Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer o Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. As mulheres, Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim.
Os homens. Amém? Juntos. Coro, aê com meu fado, para libertar-me do pecado. Esse foi o dia mais feliz, hoje veio pra me salvar. Amém? Um dia nós vamos estar lá ao lado desse Senhor maravilhoso. Esse momento nós vamos dedicar agora para orar. Orar um pelo outro. Eu gostaria de pedir você para escolher uma pessoa que você quer ver muito lá no céu. Neste momento, para você orar. E ela orar por você. Eu quero convidar também, se por acaso alguém tem alguma diferença com alguém, não está conversando muito legal, marido, mulher, qualquer coisa desse sentido, procure essa pessoa agora que estiver aqui na igreja. Se ela não estiver, você vai orar por ela também com uma outra pessoa. O irmão vai deixar esse hino bem baixinho que nós cantamos, enquanto a igreja ora. Nós vamos dividir, tá? Orar um pelo outro, tá bom? Vamos lá? Orar por você. Vamos fazer isso bem em silêncio. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, para que estivéssemos vivos neste momento, para que as nossas vidas
fossem reconsagradas a Ti, Senhor. Neste momento, Senhor, o Senhor pode ouvir a cada um de nós de forma individual. As orações chegam ao Teu trono e pelos méritos de Jesus podemos sentir paz em nosso coração, certeza de um dia vê-lo face a face. Neste momento, Senhor, derrame as maiores bênçãos dos céus sobre a vida dos Seus filhos aqui de Brasilândia, sobre todos os lares dessa igreja, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os juvenis, Senhor Deus, sobre os adultos, sobre os idosos, Senhor, sobre os que estão acamados e doentes, Senhor, sobre os fracos, trementes na fé, Senhor Deus, sobre os afastados de Tua igreja. Traga-os de volta para o Teu redil e mantenha a cada um de nós, pela Tua graça, firme em Teu redil, até ver o nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a Tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, meus amados. No Evangelho de João, capítulo 13. Antes de ler o texto, eu gostaria de deixar um desafio para vocês que tomam hoje a Santa Ceia. Ligar, depois da ceia, quando você chegar em casa, ligar para alguém que você percebe que não veio. Ligar para essa pessoa e dizer: ó, Jesus te ama muito, eu também. Eu quero ir para o céu e quero que você vá comigo. Tivemos a ceia hoje. Não deixe de participar da próxima, tá bom? Diga isso para a pessoa, tá bom, amados? Vamos ler, por favor. Abra sua Bíblia melhor. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora? Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se batizou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. E depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade te digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois as que praticais. Naquela tarde, meus amados e queridos irmãos, foi um momento muito difícil para Jesus Cristo. Aquela era uma quinta-feira, e Jesus bem sabia que logo ele seria manietado, ele seria preso. Ele fora confortado por Elias e Moisés lá no Monte da Transfiguração, o animando que não desistisse do caminho, o caminho de morte. Mas depois ele veria os resultados de sua morte em favor do ser humano. E ali naquele final do dia, no cenáculo, aquela era a última oportunidade que Jesus estava tendo com seus discípulos. Última oportunidade de deixar a última mensagem, o último sermão, o último apelo, a última recomendação, as orientações finais. Mas o que ocorria entre os homens, entre os discípulos, a Bíblia nos fala que havia uma disputa entre eles. Está registrado isso no livro de Lucas 22, verso 24. E a palavra de Deus fala assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja ali, meus amados irmãos, Jesus estava naquele momento final. Os discípulos não sabiam, não entendiam muito bem o que iria ocorrer. Eles não sabiam que Jesus seria preso naquela quinta-feira à noite. Muito menos sabia que na sexta-feira seria pendurado na cruz. Era o último momento. Jesus queria preparar aqueles discípulos porque eles iriam dar a sequência da pregação do Evangelho. O sucesso e o insucesso do estabelecer do reino de Deus estava nas mãos daqueles homens. E bem sabia disso Jesus. Mas o que ocorria naquele momento? O coração deles estavam esperançosos em outro aspecto da vida. Eles estavam preocupados com um lugar mais importante, com um lugar mais alto, mais preeminente. Todo aquele ambiente, toda aquela circunstância que Jesus havia preparado os discípulos para a Santa Ceia, porque naquele momento seria um momento de transição entre a festa da Páscoa para uma nova festa, a cerimônia da Santa Ceia. E o diabo conseguiu desnortear a mente daqueles homens. E eles disputavam abertamente. Seria no reino de Deus. Vai vendo outro para nós aqui, irmão. Vê se está funcionando o som. Alô. Estamos em casa, né, irmãos? Em casa. Quando tem a visita, foi. Vamos ligar isso aqui. Aumenta o som para nós de cá, tá? Eles discutiam abertamente de quem seria o maior no reino de Deus. Que coisa desagradável, né? A Bíblia nos fala que lá no monte ali no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, Jesus ele chorava, transpirava sangue e pedia os discípulos para orar um pouquinho, mas o sono era tão pesado
que eles não oraram. Jesus então leva para o cenáculo, onde haveria a Santa Ceia, e aquele ambiente ali foi estragado. E naquele momento a palavra de Deus que nós acabamos de ler, Jesus olhando o coração e a mente daqueles homens, Jesus ele se levanta, irmão Márcio, ele se levanta da mesa. Somente um escravo poderia levantar-se. Quando as pessoas eram convidadas para um casamento ou para uma festa, quando era o momento de servir, só levantavam os servos, os escravos. E naquele momento, Jesus ele se levanta. Ao Jesus levantar-se da mesa, isso chamou a atenção de todos os discípulos que ali se encontravam naquela hora. E Jesus então tira a sua vestimenta, a parte de cima, amarra-se com uma toalha. E essa cena chocou tremendamente os discípulos. Eu imagino, meus queridos irmãos, um sentado ao lado da mesa, assim como a gente está sentado, e falou: Senhor, o que está acontecendo, rapaz? Por que você não pegou a água e trouxe aí? Ou você? O outro dizia: você que deveria. Por que você não fez isso? O Rei dos Reis, ele se torna servo. E aquilo chocou muito o coração dos irmãos, dos discípulos. Eles não entendiam aquele momento sagrado, como muitos também não entendem esse momento. O formalizou. Deixa para um outro momento. Nem se sabe haverá se outro momento. Jesus consegue trazer a atenção para aquilo que ele iria fazer. Jesus não estava preocupado em passar-se por servo, porque na verdade, segundo Isaías 53, ele era o servo sofredor. Foi ele que levantou-se da mesa da glória junto ao Pai. Foi ele que deixou de ser adorado por anjos e se fez homem. Passou por necessidades quando criança. Passou por críticas. E nós sabemos onde tudo isso terminou. Morreu como um ladrão. Morreu com bandidos. Que grande amor. Por isso a palavra de Deus nos fala que apesar daquela situação diabólica no coração dos discípulos, Jesus amava-os. E a palavra de Deus fala que os amou até o fim. O amor de Cristo por aqueles perdidos e por você e por mim era maior do que a sua própria morte. Nada poderia impedi-lo de realizar aquilo que estava proposto. O versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos ficaram silenciosos naquele momento. Um silêncio sepulcral naquele momento no cenáculo. Todos com os olhos regalados com o que estavam presenciando. E Jesus, humildemente, como manso cordeiro de Deus, ele se dirige ao discípulo que está ao seu lado. Era o discípulo amado.
era João, aquele mais novinho. Segundo os demais discípulos, era o menos experiente. Ele vira para João, estende as mãos e fala assim: João, os seus pés, por favor. Tenta imaginar essa cena, meus amados irmãos. Seus pés, João, por favor. É possível que João tenha pensado: por que eu não fiz isso? Eu que reclinei tantas vezes a cabeça no peito do meu mestre, por que eu não tomei esse papel? E novamente João ouviu dos lábios santos de Jesus: João, meu filho, os seus pés, me dá os seus pés. Entre os judeus, meus amados irmãos, a parte mais imunda no corpo humano eram os pés. Ninguém podia tocar no pé do outro, principalmente se fosse um judeu. Somente um escravo, um gentio, poderia fazer. E ali estava o Rei dos Reis diante de João, mais discípulo, menos experiente. Eu imagino que talvez, irmãos, nessa posição, ajoelhado, dizendo: João, por favor, os seus pés. E João viu aquelas mãos estendidas do Mestre, aquelas mãos que um dia estendeu para o mar, e o mar silenciou. Aquelas mesmas mãos que um dia tomaram 2 peixes, 5 pães, e orou ao Pai e multiplicou os pães. Aquelas mesmas mãos que um dia estendera sobre os leprosos e dizia: vocês estão curados. A mesma mão que estendeu sobre o cego e dizia: veja. As mesmas mãos que se estendia aos mortos e tocando-os dizia: levanta-te. João pôde ver ali as mãos do seu Salvador Jesus Cristo. As mãos que só abençoavam, as mãos do eterno Filho. Senhor, quer dizer que tu irás lavar os pés, meus pés? Sim, João, seus pés, por favor. E João pôde ver ali as mãos do Mestre, lavando seus pés empoeirentos. E ele lavava com alegria, com um sorriso. Enquanto João relutantemente ele estendia os seus pés para que o Mestre pudesse lavar, Pedro talvez dizia do outro lado: Tiago, por que você não pegou a água? Eles não estavam em paz consigo com aquela situação, mas volto a dizer que ninguém queria tomar aquele papel. Nessa cena, meus amados irmãos, o que nós podemos ver, o que Jesus queria dizer, o que estava sujo naqueles homens, não eram os pés, mas o que estava sujo naqueles homens era o coração rixento, era o coração que rotula, era o coração que não perdoava. Na verdade, aqueles pés empoeirados só refletia, na verdade, o caráter deles. E Jesus foi lavando os pés um do outro, até que chegou também diante de Judas. E as palavras de Jesus para Judas foram as mesmas: filho, os seus pés, por favor.
Jesus bem sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não deixaria de dar oportunidade de lavar os pés do traidor. Ele bem sabia a razão pela qual ele veio a este mundo, para salvar o perdido. Seus pés, Judas, por favor. Que grande oportunidade, amados, Judas teve naquela tarde. Que grande oportunidade. Meus amados irmãos, se Judas tivesse estendido seus pés, entendendo que seus pés refletiam o que ia em seu coração, a maldade que havia sido planejada em sua mente, a história de Judas seria outra neste mundo. Mas infelizmente, Judas não via dessa forma. Judas não aceitava o fato do mestre estar ajoelhado. Judas queria o mestre sentado no trono de Davi, em Jerusalém. Jesus estava no lugar certo, estava como servo, para salvar o miserável pecador. Até que chegou então diante de Pedro. E Pedro pôde ouvir as mesmas palavras: Pedro, por favor, os seus pés, deixa eu lavar. De forma nenhuma, Senhor, lavarás os meus pés. Por quê? Por que ele disse isso? Pedro bem sabia e havia aprendido a lição naquela noite no cenáculo, que os seus pés estavam imundo e empoeirado, e ali estava refletido o seu caráter, o seu coração, a sua mente. E quando Jesus deixa lavar os seus pés, Pedro falou: não, Senhor, de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. E Jesus vira para Pedro e fala assim: filho, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Será que você consegue nessa tarde ouvir a voz do Mestre dizendo as mesmas palavras? Será que o teu pecado é tão grande, tão terrível, que esteja além do sacrifício do amor de Deus? E por isso talvez irá dizer a Deus nessa tarde, a Jesus: em mim hoje não, Senhor, não lavarás os meus pés? Com dor no coração, Cristo está dizendo, como disse para Pedro: não tens parte comigo, eu não posso te levar para os céus. A salvação é pela graça, e você tem que crer em mim, colocar sua vida em minhas mãos. Sabe, meus amados irmãos, nós somos muito justos, embora pecadores. E nós achamos momentos em nossa vida que nós não somos dignos da salvação. Até aí tudo bem. Mas no momento que, embora estejamos no reino de Deus e achamos que podemos fazer algo pela nossa própria salvação, nós tomamos medidas humanas e não as medidas dos céus. E não importa se serviu a Cristo 3 anos e meio, como foi a vida de Pedro. Não importa se Pedro tem abandonado a pescaria, o seu comércio, a sua empresa de pescaria. Não importa. Jesus estava dizendo: Pedro, se eu não te lavar os pés, eu não posso te salvar. Você não tem lugar comigo no meu reino. Será que você também irá fazer como Pedro? Pedro então vira para Jesus, sanguíneo, e dá uma virada de 180 graus, e fala: tá bom, Senhor, não vai lavar apenas os pés, vai lavar todo o meu corpo. Sabe por que Pedro dizia? Porque Pedro achava que tinha anulado o seu batismo, a sua fé em Cristo, por causa dos seus erros, seus pecados. A Bíblia não relata tudo.
E nem Deus permitiu que todas as coisas fossem relatadas, mas havia coisas no coração de Pedro, na mente de Pedro, que não se sentia digno do Salvador Jesus Cristo. Lava-me todo, Senhor. Lave a minha alma. Me batize, Senhor. E Jesus fala: Pedro, a minha graça te basta. Eu quero apenas os seus pés. Deixe que eu dirija a sua vida espiritual. Deixe que eu fale a você o que precisa ser feito. Deixe de acreditar nas obras e creia na fé, na misericórdia do Pai. Queridos irmãos, examinemos a lição que Jesus estava dando àqueles homens e também a nós nessa tarde. Jesus, ele estava dando uma antevisão do que aconteceria no Calvário. Tudo se consumaria no Calvário com a morte do Filho de Deus. Na verdade, quem levantou-se da mesa de glória, de honra, foi ele um dia antes da fundação do mundo. E disse ao Pai: Pai, eu morrerei pela minha criatura. Foi eu que fiz com as minhas mãos. E eu darei a vida por aqueles que eu fiz com as minhas mãos. E farei deles novas criaturas. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O que nós podemos dar ao nosso mestre nessa tarde? Jesus, ele quer os pés de nossa vida diária. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a muitas coisas, a muitos erros. Embora fomos batizados e Deus nos considera santos, mas nem sempre a nossa vida ela é norteada por atos de santidade. E nessa tarde, meus amados e queridos irmãos, Jesus está querendo tomar os pés de nossa vida diária. Jesus, ele quer tomar o seu lar. Jesus quer que você coloque em suas mãos seus filhos. Nessa tarde, Jesus quer tomar os pés de sua vida religiosa. Ele quer dar significado em sua vida cristã. Nessa tarde, se você não está satisfeito com você mesmo, com a sua vida cristã, Jesus está muito satisfeito por você. E Ele está falando: filho, sem mim nada podeis fazer. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de um novo nascimento. E todo aquele que fizer em minha memória, esse o ressuscitarei no último dia. E viveremos face a face, lado a lado, no reino celestial. Amém? Eu quero perguntar nessa tarde: quantos gostariam de entregar a sua vida a Jesus? O apelo que eu faço não é para você se batizar, porque você já foi batizado. O apelo que eu faço nessa tarde, que o nosso Deus está fazendo a você nessa tarde, é para entregar a vida religiosa sua nas mãos dEle, para lhe dar significado. É para que Ele coloque esperança em seu coração, apesar das circunstâncias. Lembre-se que Deus não te trata segundo seus erros e falhas. Deus te trata com amor e misericórdia, na certeza, na esperança de um dia você poder vê-lo face a face e viver ao lado dele para sempre. Quantos querem entregar-se a Jesus, então, nesse sentido, à tarde, levante sua mão. Amém? Fica assim.
Senhor Deus, obrigado porque enviaste o Teu Filho para salvar-nos. O que somos nós, Senhor? Talvez poeira no cosmo, no universo infinito, assim como o Senhor é infinito. Tu olhaste com amor e misericórdia para esse grão de poeira no cosmo, e aqui veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje vivo está no santuário. Tome a nossa frágil mão, restaura a nossa vida cristã, Senhor. Restaure a nossa alma, Senhor. Lave os pés diários de nossa vida. Eles estão sujos, empoeirados pelo pecado. Que possamos ouvir de Teus lábios: Filho, eu morri por você. Te amo e te perdoo. E volte logo, Jesus. Volte logo, para que as nossas mãos eternamente estejam ligadas em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Neste momento, nós convidamos a igreja para ajoelhar. Agradecidos somos, ó Pai, pela ação e a dádiva de Jesus Cristo, como o pão vindo do céu, ó Pai. Por meio desta atitude, que possamos reconhecer a verdadeira essência do cristianismo. Jesus se doou a si mesmo por nós. Abençoe esse pão e a cada participante. Em nome de Jesus.
Por que será que nós quebramos o pão depois da oração? É que a Bíblia nos fala que na Santa Ceia Jesus orou pelo pão e repartiu o pão. Quando Jesus ele foi morto na cruz, os soldados ali foram para quebrar as suas pernas. Bem baixinho. Mas ele já encontrou morto. No entanto, Isaías fala que o seu corpo foi quebrantado, foi moído pelos nossos pecados. Por isso a gente quebra o pão depois da oração, lembrando que foram os nossos pecados que causou a morte de Jesus no Calvário. Eu convido aqueles que participaram do lava-pés, coloque-se em pé. Os nossos irmãos irão distribuir de trás para frente. E à medida que você receber o pão, você poderá sentar-se e aguardar para juntos nós participarmos. Nisto pensando quando tremo. Estavas lá quando ele ressurgiu. Amém? Amém por isso? Estava lá quando ele ressurgiu. Nisto pensando quando tremo. Estavas lá quando ele ressurgiu. Amém. Pode deixar a sequência dos hinos, tá? Aqueles que receberam podem assentar-se. Os que estão em pé lá atrás, as irmãs e as jovens, já lavaram os pés para participar, mas... Vejo cravos a rasgar, suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se Sobre a
Amém. Vamos cantar o próximo hino, para que as irmãs... E chega a tempo. Vamos lá. Próximo hino, jovem. Houve alguém que se achou? Se achava perdido, né? Mas Jesus correu para o seu alguém. Esse alguém é eu e você. Houve alguém que se achando disposto a morrer por um vil pecador, que sou eu. No caminho da cruz suportou os meus pecados ali esqueceu. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Ele é meigo comigo, paciente e leal, pelo seu grande amor salvo sou. E perdoe me deu doce paz terrenal, em razão causa angústia e dor. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Quando só a Jesus Ele deu-me o perdão, e com Ele feliz sempre sou. Em meus lábios terei esta linda canção, meus pecados Jesus perdoou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Todos receberam o pão? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do nosso Salvador, nessa tarde, participemos juntos. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Possamos nos ajoelharmos. Grandioso e amoroso Pai, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo imenso amor que o Senhor tem por cada um de nós, mandando Cristo morrer por cada um de nós. Esse suco de uva que representa o sangue de Cristo que purificou os nossos pecados. Obrigado pelo teu amor. Amém, Senhor. Os que participam, por favor, coloquem-se em pé. Porque, Senhor, se apaga, ó, se bem sei por mim, tão grandes sofrimentos, os meus pecados vis causarão ao meu mestre que o sol brilhar não quis. Jesus, meu grande amigo, morreste em meu lugar, em dor desfalecestes, a fim de me salvar. Palavras não expressam a minha gratidão por tua imensa graça, bendita redenção. Som.
seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus, ele apenas ministrou uma ceia só. Ele a instituiu e ele distribuiu, ele explicou. E disse que ele teria novamente alegria pela segunda vez de dar a ceia. Não para um grupo de 12 pessoas, mas milhares de pessoas. Ellen G. White fala que nas bodas do Cordeiro haverá uma mesa de quilômetros e quilômetros. Os anjos irão nos servir a ceia, as bodas do Cordeiro. Eu quero sentar ao lado dos irmãos de Brasilândia e dizer: valeu a pena ficar ao lado do Salvador. Você gostaria de estar ao meu lado? Então, em memória do Senhor, juntos participemos. Obrigado. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A semelhança dos discípulos, nessa tarde, início de uma nova semana, vamos cantar e louvar a Deus, agradecer por que Ele fez por nós e por aquilo que Ele ainda fará por cada um de nós, mas na certeza de pecados perdoados e uma nova criatura. Vamos cantar em pé o hino de número 13. Vamos cantar este lindo hino, 13. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus Cristo. Não há dom maior no universo do que Cristo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Cantemos com entusiasmo, com alegria no coração. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, e por nós pecadores. Aleluia, aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, aleluia, tua graça imploramos. As mulheres. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo juntos. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos.
Só os homens. Bem bonito. Mais força. Celeste primor, esperança e bondade te fazem. Aleluia! Deste lado, aleluia! Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Amém. Não se preocupa não, irmão. As coisas podem não dar certo aqui, mas no céu dá certo, tá? Eu peço os irmãos para abrir no inário o hino 610. 610. O hino 610, toda a igreja vai cantar depois da bênção final. 610, para os meninos que estão lá no som, é a letra D. Letra D, porque aí são 4 hinos, tá bom? Vai para o último hino lá desse CD. Eu quero ler para vocês a parte mais antiga, ou seja, a fala mais antiga do texto sagrado. A Bíblia era dada de forma oral nessa época. Os pais passavam para os filhos, assim por diante. E as palavras mais antigas estão registradas em Números 6, verso 24. Essa orientação que Deus deu a Moisés, dizendo: Moisés, todas que Arão, todas as vezes que Arão entrar no santuário e ministrar o sacrifício diário em favor de Israel, erguei as mãos e abençoai o povo dessa forma. Curve a sua fronte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia,
I-A-S-D, Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.